Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje estamos no Evangelho de São João, capítulo 5. O processo contra Jesus continua, tem a sua continuidade. Os judeus já resolveram que eles não aceitarão Jesus. Os judeus já tomaram a decisão interior de que eles não acreditarão em Jesus Cristo, não obstante qualquer coisa que ele venha a fazer. Existe uma dureza no coração dos judeus que nada lhes fará mudar de atitude. No Evangelho de São João, nós vemos que os milagres de Jesus são chamados de sinais. Isto é, Jesus dá sinais de que ele é o Messias, de que ele é o enviado de Deus, de que ele é Deus, e não obstante a clareza e a eloquência dos sinais de Jesus Cristo, os judeus estão fechados no seu orgulho, na sua má vontade, na sua pouca disposição de mudar de vida, de postura, de entendimento. No Evangelho de São João, quem depois quiser pesquisar, fazer uma pesquisa orante, nós temos 7 sinais que Jesus Cristo dá para que os judeus se convertam e creiam. O primeiro, clássico, conhecidíssimo de todos nós, é o milagre das bodas de Caná. O segundo é a cura do filho do chefe daquele homem lá de Cafarnaum. Então, o primeiro, João capítulo 2, o segundo sinal, João capítulo 4, o terceiro sinal foi o que nós ouvimos na terça-feira, que foi a cura do paralítico lá da piscina de Betesda. O quarto sinal será lá no capítulo 6, no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 15, a multiplicação dos pães. O quinto sinal, Jesus que caminha sobre as águas, no mesmo capítulo 6 de São João, no versículo 16. O sexto sinal, a cura do cego de nascença, que nós ouvimos no Evangelho de domingo. E o sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro. Então são os 7 sinais que Jesus oferece, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E isso não se aplica apenas a nós hoje, nos tempos atuais, mas se aplicava também aos judeus. Jesus queria que todos eles se convertessem e chegassem ao conhecimento dele, da verdade. Mas os judeus estavam intransigentes, estavam empedernidos, estavam endurecidos no seu próprio pecado. E isso nos dá a ocasião de nós refletirmos um pouco a respeito do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é, meus santos? O que é, meus irmãos, o pecado contra o Espírito Santo? Talvez você tenha já de imediato a predisposição de achar que o pecado contra o Espírito Santo, como Jesus fala, que todo pecado será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Aí você pensa, nossa, Jesus falou isso. Então, se eu peco contra o Espírito Santo, se eu digo uma palavra feia contra o Espírito Santo, se eu desrespeito o Espírito Santo, então isso não será perdoado por Deus. Não, meus santos, essa não é a interpretação da igreja. O pecado contra o Espírito Santo é quando, primeiramente, qual é a ação do Espírito Santo? Para que é que o Espírito Santo é enviado sobre nós? O
o Espírito Santo é enviado sobre a humanidade para santificar, para divinizar, para nos cristificar. Então, esta é a missão do Espírito Santo. Santificar a humanidade, divinizar a humanidade, cristificar, tornar-nos cada vez mais semelhantes a Cristo. Esta é a missão do Espírito Santo. Pois bem, quando nós impedimos em nós que o Espírito Santo cumpra a sua missão, nós pecamos contra ele. Nós pecamos contra o Espírito Santo. Quando nós fechamos o nosso coração e não nos deixamos convencer e não nos deixamos mudar, não nos deixamos santificar, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Então percebe que quando Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado não por falta de misericórdia de Deus, que diz, eu não vou perdoar, mas porque o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, implica numa não penitência, num não arrependimento. Isto é, eu não quero me converter, eu não quero mudar de vida, eu não quero mudar de posição. Ora, se você se fecha à graça, a graça você não recebe, porque a ela você se fechou. Não porque Deus não a queira conceder. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus deseja a salvação de todos, como desejou a salvação dos judeus, mas não obstante os sinais que Jesus realizava, os judeus iam se tornando cada vez mais enfurecidos contra Jesus. Se nós lermos o Evangelho de São João, do capítulo 2 ao capítulo 11, quando Jesus realiza o último sinal, nós veremos que a antipatia, que a inimizade, que o ódio dos judeus vai aumentando a cada sinal. Jesus realiza o sinal para mostrar a sua divindade. Jesus realiza os sinais para mostrar a verdade do que ele está dizendo. Jesus realiza os sinais para mostrar que era a seu respeito, a respeito de Jesus, a seu respeito que as Escrituras falavam. E qual era então a atitude dos judeus? Eles se tornavam ainda mais endurecidos, ainda mais enraivecidos, querendo ainda mais matar Jesus, como depois isso acontecerá na crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quase como que uma reivindicação da decisão de continuar pecando. Então, isso, repito, é a ocasião de nós nos perguntarmos se estamos numa situação semelhante. Se você diz, padre, mas eu tenho pedido a Deus que Ele me conceda a graça da conversão. Então, meu santinho, se você isso tem feito, você provavelmente não está na situação do pecado contra o Espírito Santo, porque a simples atitude de rezar já significa que você quer acolher a vontade de Deus e quer ser obediente a nosso Senhor. Eu lembro quando eu estudei pela primeira vez a respeito disso, um temor não santo tomou conta do meu coração. Eu fiquei quase que perturbado, inquieto, pensando, nossa, então não tem salvação para mim, porque eu sou pecador. E eu gosto dos meus pecados. Sim, meu santo, eu já falei isso a vocês. E repito, se pecamos, é porque existe uma
apego aos nossos pecados. Eu até digo, ninguém peca por ascese, peca porque gosta, ninguém peca por penitência, peca porque aquilo de alguma maneira lhe traz alguma satisfação, alguma realização imediata, primeira. Então, existe, é verdade, um apego nos nossos corações ao pecado, a alguma falha. Mas isso em si não indica ainda um pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque se você luta contra os seus pecados, se você luta contra as suas falhas, você não está em estado de pecado mortal. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero fazer. Então existe uma luta do homem velho e do homem novo dentro de você. Mas quando se você diz, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Aí sim, você já perdeu toda a esperança de mudança. Você já se alicerçou no seu pecado. Você já mergulhou as raízes da sua alma nos seus pecados. Então a atitude aqui é o quê? De se abrir à graça de Deus, suplicar a graça de Deus e pedir a nosso Senhor a graça de sair dessas prisões, porque o pecado contra o Espírito Santo é quando você, aprisionado pelos seus pecados, naquela prisão permanece. Isto é uma prisão por própria vontade. Porque se você cooperar com a graça, minimamente que seja, Deus concederá a você a força necessária para lutar contra os seus pecados e haver uma inimizade com eles. O Papa Pio XII, ele diz assim: talvez o maior pecado do mundo de hoje seja que o homem tenha começado a perder o sentido do pecado. Isto é como que um doente que não reconhece a própria enfermidade e rejeita todos os remédios que poderiam servir para curá-lo. Ora, se eu digo que eu não tenho pecado, diz a Sagrada Escritura, eu sou um mentiroso. Se eu digo de que eu não preciso me converter de nada, então eu recuso os remédios de Deus. Mas se eu suplico a misericórdia de nosso Senhor, Deus misericordiosamente nos concederá. Meus irmãos, não nos esqueçamos, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, por piores que sejam os seus pecados, ou por maior que tenha sido o tempo a que você a eles tenha vivido apegada, suplique a misericórdia de nosso Senhor. Diga dessa maneira ou de uma outra semelhante: Jesus, por misericórdia, eu suplico, eu necessito da tua graça. Eu tenho estes pecados, estes apegos, estas feridas, e é tão difícil, Senhor, me libertar deles, desses pecados. É tão difícil, Senhor, porque eles têm grande poder sobre mim, e eu, Senhor, loucamente, eu ainda os amo, de uma maneira desordenada. Eu ainda me sinto apegado a tantos deles. Me ajuda, Jesus. Eu me sinto tão fraco. Eu me sinto tão incapaz de me desvencilhar desses grilhões. Mas eu confio na tua misericórdia, no poder do teu Espírito, na ação purificadora do teu santíssimo sangue. Ajuda-me, Senhor, por misericórdia. Então, com estas palavras ou outras semelhantes, você suplica a Deus. E Deus que é Pai, Deus que quer nos salvar, Deus concederá a você a graça de que você necessita. Mas pode ser que diante destas palavras que eu estou falando a respeito do pecado contra o Espírito Santo, você não se veja apenas a si mesmo,
Você não pense apenas nos seus pecados, mas você pense nos pecados dos seus pais, dos seus filhos, dos seus entes queridos, daquelas pessoas por quem você reza, e você se pergunta: muito bem, Padre, eu vou suplicar a Deus a graça. Eu vou humildemente, eu vou me humilhar na presença de Deus e esperar mais nele do que em mim. E vou pedir a Ele a graça da minha conversão, da minha santificação. Eu vou pedir a Deus a graça de que Ele me convença interiormente que o pecado é mau, de que o pecado é destruidor, de que o pecado me leva ao inferno. Eu vou pedir a Deus a graça de que Ele me convença interiormente de que obedecer aos mandamentos de Deus me leva ao céu, e o céu é o melhor, me leva a estar contigo, meu Deus, e estar contigo é o melhor. Eu vou te pedir esta graça. Mas, Senhor, e os meus filhos que não querem se convencer? E os meus pais? E os meus amigos? Eu não sei por quem você está rezando, por quem você está intercedendo. Aí você diz: e aí, Senhor? Eu posso pedir, mas se ela não abrir o coração, você está falando a respeito da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua irmã, do seu filho, da sua filha, mas se ela não se converter, e aí, Senhor? Se ele não se abrir, ele que parece que está pecando contra o Espírito Santo, não tem salvação para ele, não tem salvação para ela. Meus santos, enquanto estivermos neste mundo, sempre poderemos ter esperança. Enquanto estivermos nesse mundo, sempre podemos interceder, dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus que vença as resistências humanas. Dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus, Ele que nos conhece mais do que nós a nós mesmos, pedir a Deus que Ele, por meios que só Ele conhece, que Ele toque no coração dos nossos pais, dos nossos filhos, da sua esposa, do seu marido, do seu irmão, da sua irmã, de quem quer que seja, por quem quer que seja que você esteja rezando. Enquanto eu preparava esta homilia, me vinha à memória o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que rezou por Henrique Pranzini, aquele grande pecador da França, que era conhecido pelos seus grandes pecados e pela sua impenitência final. Isto é, ele não queria se converter. Ofereceram para ele um sacerdote, ele não queria sacerdote, e ele seria levado para a morte, para a pena capital. E Santa Teresinha se colocou a interceder por um homem que, sem sombra de dúvidas, estava em estado de pecado contra o Espírito Santo. Fechado totalmente à graça, fechado totalmente a Deus. E aquele homem, antes da morte, aquele homem que já havia renunciado a todos os remédios da graça, aquele homem que havia renunciado à confissão, à presença de um sacerdote, aquele homem, antes da sua morte, ele aceitou beijar um crucifixo. E Santa Teresinha diz, quando ela soube que ele havia beijado um crucifixo, ela disse: ele alcançou a salvação. Percebe aqui, meus santos, o poder da oração intercessória, o poder da oração que nós cristãos, que está à nossa disposição. Então vamos interceder. E este momento de dificuldade que estamos sem poder, pelo menos, trabalhar com toda a nossa capacidade, dificuldade que algumas pessoas já estão passando por crises financeiras, dificuldade com relação à saúde, dificuldade às vezes familiares, porque vivendo todo mundo em casa o tempo todo, as crises começam a acontecer, dificuldades psicológicas, porque a tensão, o estresse, a ansiedade, a depressão começam a se aproximar. Por incrível que pareça, esse momento de crise é também um momento favorável, porque nós podemos unir os nossos pequenos atos de oração,
de penitência e caridade, podemos unir os nossos pequenos atos aos de Jesus. É claro, meus santos, que uma oração minha tem pouco valor. Mas quando eu, em meio a esta provação, eu uno a minha oração à oração de Cristo, que lá no Horto das Oliveiras, angustiado, rezava, a minha oração tem um valor infinito. É claro que uma penitência minha não tem grande valor. Você está cansado, estressado, desanimado, e você não quer nem limpar a casa. E você diz, não, eu vou. E por amor a Jesus, eu vou limpar a minha casa e vou oferecer a Jesus este pequeno serviço, essa pequena penitência, essa pequena renúncia da minha vontade. A minha vontade era não fazer nada, mas eu vou limpar a casa. Ora, essa sua pequena penitência, que em si não tem valor quase nenhum, mas quando unida à penitência de Jesus, ao sacrifício de Jesus, essa sua pequena penitência tem um valor imenso. Você sente vontade de se irritar com o seu marido, de se irritar com a sua esposa, de dizer algumas palavras duras no momento inadequado ao seu filho, a quem quer que seja, e você segura aquele gênio, aquele mau humor, aquela ira má, você segura e oferece a Jesus a renúncia da sua vontade, aquela pequena penitência. E aquela sua penitência unida a Jesus tem um grande valor. Você vai e faz uma pequena oração pela conversão dos pecadores. Uma oração meio desatenta, uma oração meio inquieta, uma oração meio agitada, mas a sua oração, a sua caridade, unida à caridade de Jesus que morria na cruz por amor, a sua caridade, por causa da caridade de Jesus, adquire um valor salvífico infinito. E tudo isso pode ser oferecido não só pela sua conversão, mas pela conversão dos seus. Não só pela sua libertação, mas pela libertação dos seus. Isso tem um valor, isso é um manancial de graças. Eu sei, meus santos, que é um período de dificuldade pelo qual estamos passando. Só que a pergunta é, você vai passar isto como um cristão ou como um pagão? O cristão vai passar rezando, unido a Jesus. Façamos isso. Nós somos cristãos, nós somos católicos, nós temos um divino mestre. Aprendamos de nosso Senhor. Então vamos oferecer que isso seja não apenas para a nossa conversão, mas para a conversão dos nossos. Quem é que está precisando na sua família? As pessoas que estão quase que empedernidas, incrustadas, engastadas, amarradas no pecado. Pois bem, vamos oferecer por elas também. E saiba, você pode oferecer por todos e o oferecimento não enfraquece. Não é que, mas se oferecer esta minha penitência, se oferecer por mim, pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha esposa e pela conversão do mundo inteiro e pelos padres, reze pelos padres também, e pelos padres, vai enfraquecer. Não! Porque se eu pegar a chama da vela e acender uma vela, e acender uma outra, e acender uma outra, e acender uma outra, a chama não enfraquece, ela apenas se multiplica. Então vamos oferecer por nós, pelos nossos, pelos padres, pelos bispos, de um modo particular, pelo nosso bispo, pelo Papa, pela conversão do mundo inteiro, porque as nossas orações, as nossas penitências e os nossos atos de caridade, quando unidos à oração de Jesus, à penitência de Jesus, à caridade de Jesus, adquirem um valor infinito. Então, meus santos, unamo-nos nesta fé, perseveremos nesta fé, e eu tenho certeza que este momento de provação concorrerá para o nosso bem, para a nossa salvação, nossa e dos nossos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.